Mateus 7, 24 a 29, pensando nos discípulos, nós vamos encontrar o que a Bíblia declara acerca daquele que se diz seguidor de Jesus. E mais do que aluno, como temos dito, Jesus não quer torcedores, Jesus não quer associados, Jesus quer discípulos, porque como mestre, ele quer pessoas que se disponham a serem formatadas por ele, usando uma expressão muito comum hoje em dia. Que você seja formatado. O discípulo é aquele que se deixa formatar, que deixa não apenas alguém que vai a um professor para receber informações sobre religião, sobre comportamento, sobre ética e moral, mas alguém que quer receber em si o caráter daquele que é o mestre. E Jesus é o mestre dos mestres, ele provou isto, tanto é que os ensinos dele estão até hoje presentes, até hoje repercutindo em todas as pessoas, em todas as culturas. Mesmo religiões não cristãs, desde que surgiu o cristianismo, e estudos provam isto, receberam a influência de Jesus. A influência de Jesus está presente no mundo inteiro, porque Jesus é o mestre. Mas ele não quer que nós apenas vivamos uma religião, mas realmente vivamos o discipulado. O discípulo deve seguir os ensinamentos de Jesus. Versículo 24 a 29 de um texto que é muito conhecido, ele declara assim, ele começa dizendo, e ele fala acerca... Deixa eu ver se eu estou agindo certo aqui. Isto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Pai querido, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz, que ela continue a falar pelo poder do teu Espírito em cada coração, e que pelo poder deste mesmo Espírito ela produza transformações em nossas vidas, para crescermos e para sermos cada vez mais discípulos teus, semelhantes ao Senhor como mestre. E se alguém ainda não começou, que hoje tome essa decisão. É o que te pedimos em nome deste Jesus, o mestre dos mestres. Amém. Quando a gente conhece, já ouviu muito dessa história das duas casas, e Jesus está encerrando aquilo que foi chamado de o Sermão do Monte, o grande ensino, equivalente àquilo que Moisés fez quando deu os 10 mandamentos. O Sermão do Monte traz todas as regras necessárias para os discípulos, na vida, nos relacionamentos, no comportamento, tudo está colocado aí. E ele encerra desta maneira, porque ele está colocando de forma muito clara que ele não quer apenas seguidores. O discípulo deve ser prudente e não insensato. O texto bíblico diz, vamos ler juntos, nós lemos aqui, mas vamos ler agora 2 versículos, o 24 e o 25. Leiamos, em casa, leia também. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Sim, nós temos que ser sensatos, nós temos que sermos prudentes. É isto que Jesus coloca quando fala aos seus discípulos. Ele pede prudência àqueles que querem ser por ele formatado. E a prudência
não apenas ouvir as palavras de Jesus. São lindas as suas palavras, o seu ensino é profundo, eles encantam a gente, principalmente quando você lê o Sermão do Monte. É uma coisa bonita, é praticamente um poema, uma poesia. Mas nós não temos que apenas estar ouvindo estas palavras, lendo a Bíblia. Todo dia é importante fazermos isto, mas nós temos que estudá-las, nós temos que compreendê-las, nós temos que pedir sempre ao Espírito Santo que ilumine a palavra para que ela se torne clara a nós. Bíblia e oração. É o avião com as duas asas. Não dá para voar sem essas duas asas. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar através da Bíblia e lendo a Bíblia, pedindo que o Senhor mostre e lhe dê forças para aplicar a palavra. Quem ouve as palavras tem que praticá-las, diz o versículo 25. O prudente, ele ouve e pratica. O verdadeiro discípulo põe em prática. Ele entende, ele quer avaliar, ele quer compreender. Nós temos um programa aqui na igreja chamado Cada Homem um Guerreiro, e todos os homens têm sido orientados para meditar na palavra de Deus diariamente. O que é meditar? É refletir sobre a palavra, é conversar com a palavra, porque a palavra é a voz de Deus, é palavra de Deus. Eu tenho que conversar com Deus. Eu converso orando, mas eu converso lendo e ouvindo a palavra. Eu tenho que perguntar o tempo todo o que o Senhor quer dizer com isto para a minha vida hoje. O que o Senhor quer de mim hoje. Quais os mandamentos que esse texto tem, que a tua palavra tem para mim? Quais as promessas que ela tem para mim? Que pecados ela aponta e mostra que eu tenho que mudar? O que ela quer que eu faça para os outros? Como eu aplico isto? Como eu entendo isto nas minhas próprias palavras e como eu aplico isto na minha vida hoje? Porque a Bíblia é palavra de Deus para hoje. O ensino de Jesus é para ser praticado, sempre foi prático. E toda vez que eu escuto a palavra de Jesus, eu tenho que me dispor a sair melhor e a ser melhor. Às vezes oramos no início dos cultos e falamos: Senhor Deus, se alguém entrou aqui com problema, se alguém entrou aqui com o coração pesado, que haja uma mudança. Mas eu já ouvi outras orações e eu concordo mais com as outras. Senhor Deus, que saímos daqui melhores do que entramos. Ah, mas eu estou bem, eu vim aqui só para louvar. Aleluia. Mas você sempre pode melhorar. Há um hino que muitas pessoas não gostam, um hino antigo, que algumas pessoas não gostam, porque acham que este hino ele é um hino pessimista, que começa falando de chuvas de bênçãos. E fala assim: chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Bênçãos benditas veremos, chuvas de bênçãos do céu, chuvas de bênçãos. E aí tem um momento que ele fala assim: gotas somente nós temos. Eu já vi alguns irmãos criticarem. Ah, mas não são só gotas. Mas, meu irmão, as bênçãos que Deus tem para você, as bênçãos que Deus ainda tem, são muito maiores do que essas que você está tendo agora. E elas serão como gotas em relação a tudo aquilo que o Senhor tem para você. Porque sempre com Jesus o melhor está por vir. E nesse sentido também sempre há o que melhorar em você. Sempre. Ah, mas eu já estou bem. Ninguém está bem. Nós sempre podemos estar melhores. Mas para isso eu tenho que ouvir a palavra e colocá-la em prática. Ouvir a palavra e entendê-la para como praticá-la. E quando eu estou vivendo, eu tenho que viver de acordo com a palavra. Por isso é importante também eu memorizar a palavra. Por isso é importante eu decorar. Memorizar é colocar na memória, mas decorar é no coração. A palavra decorar vem de cores, que é coração. Você tem que ter a palavra de Deus no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como observará o jovem puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Salmo 119 traz declarações como estas. E nós temos que guardar, não é esconder no sentido de até esquecer onde a colocou, mas guardar a palavra, memorizando. E cada momento, em cada circunstância, o que Jesus faria, e é quando eu tenho a palavra no coração, eu tenho a resposta. Não apenas a resposta para dar para o diabo, como Jesus fez, está escrito, mas a resposta para mim mesmo, o que eu tenho que fazer, o que a palavra de Deus me diz.
Isto é ouvir e praticar. O discípulo, ele tem que ser prudente, ouvindo e praticando. Quem só ouve e não pratica não é discípulo. Quem só ouve e não pratica está construindo a casa sobre a areia. Solo arenoso. Em algum momento vai rachar, vai cair. Quem conhece e pratica está pondo a casa sobre a rocha. Sim, a rocha que é Jesus. O primeiro passo é ir até Jesus. O primeiro passo é reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. E reconhecer a sua insuficiência. O fato de que você é pecador e não merecedor de nada da parte de Deus. E só pela misericórdia dele. Misericórdia que se manifestou de forma máxima no sacrifício de Jesus por você, por mim, lá na cruz. No derramamento do seu sangue. A sua vida derramada no meu lugar. O sofrimento que ele teve no meu lugar. E eu tenho que reconhecer isto, e desta maneira eu estou me aproximando de Jesus, que é a rocha, o lugar seguro, inabalável. E quando eu vou a Jesus, agora em Jesus eu tenho que estar crescendo, ouvindo a sua palavra. Isto é prudência. O que só ouve, admira, multidões admiravam a palavra de Jesus, e até hoje tem muita gente que admira a palavra de Jesus, mas não quer compromisso com Jesus. Aí eu acho lindo tudo isso que vocês falam. Já vi muita gente dizendo isso. Eu acho bonito os hinos, as músicas. Ah, como eu gostaria de crer. Eu vi uma pessoa falando isso. Eu acho tão bonito, mas eu não consigo crer. Eu acho tão bonito, mas eu não consigo me comprometer. Outros dizem, eu até acredito, mas eu não quero ser fanático. Não é ser fanático, é ser comprometido. Talvez para alguns isso é fanatismo. Mas não é, porque o fanatismo é algo cego. O fanatismo cega as pessoas. Compromisso com Cristo, discipulado, nos torna muito conscientes de tudo. Enxergamos as coisas como ninguém consegue enxergar. Porque Jesus é a luz do mundo que brilha em nós. Então, neste aspecto, você tem que assumir um compromisso com Jesus, indo até a rocha que é Cristo e aceitando como Salvador, a partir daí começando a se firmar nele. Quem apenas ouve, acha bonito até, gosta, desenvolve até uma certa religiosidade. Alguns chegam até a se batizar numa igreja, se tornam até membros, mas com o tempo se afastam. Você está fazendo uma casa sobre a areia. Mas Jesus está comigo, ele me dá tantas bênçãos. A Bíblia mesmo declara que o sol e a chuva vêm sobre os bons e os maus. Sobre os justos e os injustos. O país que está em guerra, o país que foi invadido, não é menos pior que o Brasil, não. E todos os países têm seus problemas. Em alguns lugares, às vezes, vem um sofrimento maior, vem uma coisa maior. Ah, aquela enchente que deu em Petrópolis, ela tem dado em tantos lugares, já deu aqui em São Caetano. E tanta gente já foi atingido por isso também. Não é porque é menos ou mais. O bem e o mal. E as bênçãos também vêm até sobre incrédulos. Isso não é sinal de que Deus está aprovando a sua conduta. Eu estou recebendo coisas boas, não significa que Deus aprova a sua conduta. E você sabe que você não está firme nele. Cada um sabe como está o seu compromisso com ele. E ele está dizendo aqui, seja prudente, porque uma hora a casa vai cair. É o que o texto diz. A casa que está edificada sobre a areia, uma hora cai. A casa sobre a rocha permanece. Porque vai permanecer para sempre, porque a rocha é Jesus, a rocha é eterna. Dificuldades vão existir também na vida do discípulo, é interessante. Pode ver que eu li o versículo 25 e depois eu li o versículo 27. Vamos ler novamente? O 25 e depois o 27. Leiamos juntos. Em casa leia também. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E o 27 diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As dificuldades existirão. Se você for ver os dois versículos, você verá que os mesmos problemas que aconteceram com a casa sobre a areia, aconteceram com a casa sobre a rocha.
os mesmos rios, os mesmos ventos, as mesmas tempestades. A diferença é o fim da história. Você, discípulo e discípula de Jesus Cristo, não significa que você está isento de problemas, não significa que você está numa redoma de vidro quando o aceitou. Há um texto famoso em Isaías que ele declara, falando para o povo de Israel, e Deus declarando ao povo de Israel e dizendo que ele estaria com eles em toda a circunstância, se o povo se arrependesse e se voltasse para ele. O povo passaria por dificuldades, e ele está prevendo dificuldades que já estavam começando nos tempos de Isaías, mas piorariam. E ele diz assim: não tenham medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Capítulo 43 de Isaías. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelo fogo, quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. É interessante, quando você passar pelas águas, eu e você passamos pelas águas, pelas turbulências dessa vida. E de vez em quando a enchente parece que vai afogar a gente. E ser de Jesus não significa ser livrado da enchente, ser livrado do rio turbulento. Não. E o pior, quando você passar pelo fogo, a Bíblia não diz que o crente vai ser desviado do fogo, mas vai passar pelo fogo. O que vai acontecer? As chamas não atingirão você. Não atingirão a sua alma, não atingirão o seu espírito. Talvez até possam destruir. Eu conheci um irmão em Cristo Jesus muito querido, que estava participando de um culto em que a família dele estava envolvida, e quando acabou o culto, alguém chamou e falou: sua casa está pegando fogo. E eles foram e literalmente a casa dele estava queimando e queimou totalmente. Ele perdeu muitos bens. Ele não tinha seguro. Mas aquele homem, eu o conheci depois que aconteceu aquilo e nunca vi aquele homem reclamar de Deus. Ele falou: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Como Jó falou, quando vieram as tribulações na vida de Jó. Deus não livrou Jó de tribulações. Deus não livra você das tribulações, mas Ele promete estar com você no meio das tribulações. Ele promete que as tribulações não vão abalar a sua alma, o seu espírito. Podem até abalar fisicamente. O crente pode ser roubado, o crente pode ser assassinado, uma bala perdida pode atingir o crente pode ir na guerra e morrer. Pode. Pode haver milagres também, pode haver livramentos, o crente pode ter uma doença. Isso acontece com todos. A diferença é o fim. Porque o fim para o crente não é o fim, é o início de uma vida eterna. Então, na verdade, nunca teremos o fim aqui. E por isso podemos estar firmes, sabendo que esta rocha é inabalável, porque ela nos garante para a eternidade. Agora, problemas todos teremos. E talvez alguém aqui está passando por um grande problema. Talvez alguém em casa, talvez alguém aqui, uma grande tribulação. Jesus não promete nos livrar, mas Ele está com você na tribulação. E por isso, mesmo no meio da tempestade, você pode ter a paz que excede todo o entendimento. Eu sei que há momentos muito difíceis na vida de alguém, principalmente em relação à enfermidade física, mas eu tenho conhecido os crentes que, até mesmo na hora da maior dor, eles conseguem louvar ao Senhor. Eu estive com a Márcia, celebrei a ceia com ela semana retrasada e não vi na Márcia uma reclamação. Eu sei que os momentos têm sido difíceis ali. Teve que haver um adiamento do tratamento que ela faria, da intervenção que aconteceria, do procedimento. Mas ela está ali, o seu esposo está ali, conversei com ele, orei com eles, tenho orado mesmo por telefone. E o Senhor dá forças. O Senhor é presente. Esta é a diferença. Vento vem, chuva vem, tempestade vem, o fogo pode vir. Mas se você está firmado na rocha, com os fundamentos nele, em Cristo, observando e aplicando o seu ensino, isso vai passar. Vai passar, tudo passará.
mas o poder de Cristo permanecerá. Uma música antiga que eu cantei uma época que eu cantava e dizia isso: passa, passa, tudo passará, mas o poder de Cristo permanecerá. E tinha uma outra estrofe que a gente cantava: passa, passa, tudo passará, mas o amor de Cristo permanecerá. Nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Nesse aspecto, podemos saber que as dificuldades vão existir também na vida do discípulo, mas elas passarão por nós e nós permaneceremos quando estamos firmados na rocha, alicerçados na rocha, ouvindo e aplicando a palavra do Senhor. Nesse sentido, nós sabemos que o discípulo permanece para sempre com Jesus. Os últimos 2 versículos leremos juntos também. Vamos ler? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade de Jesus, uma autoridade que é presente até hoje. E por isso até hoje muita gente se maravilha. Mas aquela multidão que inclusive acompanhou Jesus, porque o texto continua, Jesus desceu, Jesus saiu dali e a multidão foi com ele. Só que essa multidão foi deixando ele. No fim, das multidões, e talvez milhares de pessoas que viram milagres de Jesus, que se encantaram com os ensinos de Jesus, sobraram lá os 12 apóstolos que fogem na última hora. Depois, entre aqueles que permanecem, não chega a 500, e ele tinha tido milhares. Mas aqueles que foram de verdade discípulos permaneceram com Jesus. O discípulo permanece com Jesus. O discípulo não abandona Jesus. O discípulo apenas não se encanta. O discípulo não acha bonito. Ele vive e ele sabe que isso é verdade. E ele chega a um ponto que ele diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso o discípulo, o apóstolo Pedro, declarou. Só tu tens a palavra de vida eterna. O discípulo deve seguir os ensinamentos de Jesus. Como? Vamos ler aquela primeira frase que está ali? Ouvindo, refletindo e praticando. Você tem que seguir os ensinamentos de Jesus ouvindo, refletindo e praticando. Não apenas ouvindo, não apenas achando bonito, não apenas se encantando, mas meditando, refletindo e pedindo forças ao Espírito Santo de Deus para colocar em prática. Isso que você está ouvindo aqui, você tem que pedir: Senhor, eu quero colocar em prática. O texto bíblico que você vai ouvir e ler amanhã, você tem que falar: Senhor, me dê forças para colocar isto em prática, que eu entenda e coloque em prática. E colocar em prática é compartilhar também. É falar disto aos outros, é testemunhar para as pessoas. O discípulo deve seguir os ensinamentos de Jesus. A frase do meio diz o quê? Apesar de todas as dificuldades. Mais uma vez, vamos ler tudo. O discípulo deve seguir os ensinamentos de Jesus todos, apesar de todas as dificuldades. Sim, e em todas as dificuldades. Porque o Espírito vai me dar forças para seguir o seu ensinamento. O Espírito vai me dar forças para eu continuar em tudo dando graças, em tudo. O Espírito vai me dar forças para eu dizer: tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele é quem me dá força. Posso ter muito e posso até passar fome, mas eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Isso foi citado hoje aqui, Filipenses 4, 11 até o 13. Muita gente lê só o 13. Vamos ler sempre e pensar sempre do 11 e 12 também, que fala sobre isso. Estar contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi. Posso tudo naquele que me fortalece. Posso estar bem sempre com Jesus. Apesar de todas as dificuldades, não existe outro lugar para estar a não ser com Jesus, sendo discípulo de Jesus. E a última palavra: o discípulo deve seguir os ensinamentos de Jesus, permanecendo sempre com Jesus. Vamos dizer, o discípulo deve seguir os ensinamentos de Jesus, permanecendo sempre com Jesus e ao lado de Jesus. Senão, como dizem aí, dá ruim. Pastor Wagner gosta de usar uma expressão: derrota.
Isso aconteceu com Pedro. O texto bíblico diz que quando prenderam Jesus, Pedro no princípio ficou bravinho. Tirou até uma espada. Ainda bem que ele era ruim de pontaria. Ele cortou a orelha. E Jesus foi lá e curou a orelha. Pôs a orelha de volta. Se ele fosse bom, ele cortava a cabeça do Malco lá. Ia ser um milagre maior, né? Jesus ia ter que ajustar a cabeça de novo. Mas, quando a coisa pegou, o que aconteceu com Pedro? A Bíblia diz que ele foi seguindo Jesus de longe. E quando Jesus foi para a sala, onde aí sim o bicho estava pegando, o que aconteceu? Pedro ficou do lado de fora, se aquentando junto com aqueles que criticavam Jesus. E se passando por aqueles, até praguejando, creio que falando até palavrão. Sim, a Bíblia diz que ele praguejou, eram os palavrões da época. Para dizer que ele não tinha nada a ver com Jesus. Por quê? Porque Pedro seguiu Jesus de longe. Ele não permaneceu ao lado de Jesus. O discípulo de Jesus tem que estar pertinho de Jesus sempre. Sempre. O discípulo deve seguir os ensinamentos de Jesus, porque Jesus está sempre com o seu discípulo. Vamos ler as duas frases, a primeira e a última. O discípulo deve seguir os ensinamentos de Jesus, porque Jesus está sempre com o seu discípulo. Jesus não te larga nunca, nem quando você vira as costas. Jesus está do seu lado, até mesmo quando você acha que não tem ninguém e está pronto para fazer a coisa errada. Mas Jesus está com você também, quando você pensa que todo mundo te abandonou. Ele nunca abandona, nunca abandona. Jesus está no barco, mesmo quando parece que o barco vai virar. Ele está ali. Mas parece que ele está dormindo, ele está tranquilo. E ele quer passar esta paz e tranquilidade para você também. Para você sentir tudo isso, você tem que estar sempre pertinho dele, apesar de tudo, ouvindo, refletindo e praticando os seus ensinos. Uma palavra a você que acha bonito tudo isto, mas que não está na rocha, que é Jesus. Talvez você acha bonita a rocha, você está olhando Jesus, você acha bonito tudo isso, você acha bonito o Evangelho, mas você ainda não assumiu um compromisso. Você ainda não disse, Jesus Cristo, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero ser teu para sempre. Eu reconheço que sou pecador, mas eu quero te aceitar agora como meu Salvador. Nós vamos fechar os nossos olhos enquanto o grupo que vai nos dirigir no cântico final vem à frente. O grupo estará chegando aqui e eu falo a você que ainda não está na rocha que é Jesus. Você que ainda até se diz um cristão, mas não se comprometeu com Jesus como seu único Salvador e Senhor. Ore comigo a oração que eu vou dizer agora. Diga assim no seu coração: Jesus querido, eu reconheço que sou pecador ou pecadora. Mas eu sei que o Senhor veio ao mundo, viveu uma vida poderosa, trouxe os melhores e maiores ensinos, realizou os maiores milagres. Mas eu sei que o Senhor Jesus morreu na cruz. E eu creio que o Senhor morreu na cruz e derramou o seu sangue para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio, Jesus, que o Senhor ressuscitou. Diga isto para ele. Eu creio, Jesus, que o Senhor está vivo. Eu te convido agora, Jesus, a entrar na minha vida e ser o dono dela para sempre. Amém. Ainda estamos com os olhos fechados. Você que está aqui, você fez esta oração comigo, gostaria de fazer? Levante a sua mão. Quem nesta noite fez esta oração, gostaria de fazê-la? Levante a sua mão para Jesus, dizendo sim, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Deus abençoe. Deus abençoe. Mas alguém quer tomar ou tomou essa decisão? Em casa talvez você esteja. E se você está em casa, escreva. Eu vou pedir que, Dodine, você levantou a mão, vem aqui à frente, Dodine. Eu quero orar por você. Desça aqui, por favor. Pode descer. Mais alguém gostaria de manifestar esta decisão por Jesus? Temos conversado com o Dodine e queremos orar por ele agora. Pastor Wagner vai ficar ao lado dele. Adriano está aí?
aqui agora. Mas pastor Wagner fica ao lado dele. Vou pedir que Gileade também fique aqui ao lado. Depois Gileade vai estar. O pastor Wagner estará orando. Se em casa você tomou uma decisão, abaixo da descrição do link está quero preencher. Preencha o seu nome. Eu aceitei Jesus hoje, eu quero conhecer mais de Jesus. Você talvez está passando por uma dificuldade maior, coloque também. Nós oraremos daqui a pouco por ele. Mas e você que está aqui, você que já aceitou Jesus, é discípulo de Jesus, mas você sente que não está firme nele. Você sabe que precisa se firmar mais e nesta noite você diz assim: Senhor Jesus, eu quero ser verdadeiramente discípulo. Dá-me forças para aplicar a tua palavra, eu não estou conseguindo meditar e eu quero fazer isto. Ó Senhor, me ajuda nesta hora difícil, estou sentindo, balançando a minha fé. Ó Pai, me firma, me ajuda. Alguém passa por isso? Fique em pé agora, eu quero orar por você também. Alguém passa, alguém quer reafirmar a sua fé, pedir que o Senhor a abençoe você de uma maneira especial. Fique em pé, onde você está. Nós vamos orar. Pastor Wagner, ore pelo Didine agora. Senhor, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome por esse dia, porque é dia de festa no céu, Aleluia. Senhor. Ó Deus, eu te agradeço pela vida do Donini, peço que o Senhor derrame sobre ele a tua bênção. Amém. Confirma a decisão que ele tomou neste momento em seu Aleluia, coração, Senhor. em sua mente. Amém. Fortaleça ele, ó Deus, Amém. que essa semente, cremos, caiu em terra boa. Aleluia. Ela vai frutificar, ela vai crescer e ela vai dar muitos frutos, ó verdade. Deus, para a tua honra e para a tua Amém. glória. Abençoa o teu servo agora, ó Deus. Abençoa o nosso irmão, ó Deus, que agora faz parte da nossa família, a família que são os filhos de Deus. Amém. Continue a confirmar a sua decisão a cada dia. E nós, ó Deus, como pastores, como igreja, possamos ajudá-lo, ó Deus, em todas as suas dúvidas, na sua caminhada. Ó Deus, que seja uma caminhada abençoada, transformadora, Senhor. Coloca a alegria da tua salvação no seu coração. Amém. Coloca o teu Espírito Santo cada dia mais, ó Deus, ajudando nas suas dúvidas, nas suas dificuldades. Amém. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos agradecido por esta vida que aceitou o Senhor como Salvador e Senhor e tem agora o seu nome inscrito no livro da vida. Aleluia. No nome de Jesus. Amém. Amém.